Pronto? Pode. Fala, meus pandas, começando aqui mais um podcast. Dessa vez eu estou fazendo na quinta-feira, porque foi uma semana muito corrida. Quem tem acompanhado aí no Instagram, eu tô postando todo dia um desenho e eu também inventei, né? Não inventei, mas eu tive a audácia de querer filmar todos os desenhos que eu tô fazendo. Então, além do desafio de fazer um desenho por dia, num tema específico, né, lá do Inktober que eu falei, do Jake Parker, eu também estou filmando esse processo, não filmando exatamente como é que eu faço, explicando, mas eu estou filmando eu desenhando, né, para poder fazer um speed draw, né, que eu acelero e aí eu completo o desenho tudo bonitinho. Então essa semana foi uma semana um pouco complicada, né, fora outras coisas que eu tenho que fazer também, né, tô tentando alguns outros projetos e coisas também envolvidas com o desenho, e volta e meia, às vezes parece que o tempo está um pouco curto, fora preguiça, fora procrastinação, porque a vontade de separar e ficar jogando é muito grande, e também eu tenho que preparar coisas para mim, sei lá, fazer comida, arrumar a casa, coisas do tipo. Enfim, bom, mas aí a galera tem ficado assim, muito satisfeita com os desenhos, né? E o pessoal comenta às vezes como se fosse alguma coisa muito absurda, né? Por exemplo, mas como é que você consegue criar isso? Tudo você tira da onde? Vem da cabeça? Você copia? Então, basicamente, esse exercício de estar desenhando, né, de estar ali praticando, ele também tem isso de estimular você a ter um repertório novo, né, você tem alguns outros desafios e muito de você começar a desenhar sem copiar acaba que vai melhorar a sua forma de ver ali, né, de você de repente assimilar alguma coisa, você tem que desenhar assim do nada e tirar da memória a partir do repertório que você tem, você se dá o trabalho de pesquisar como é que faz, ou de realmente pelo menos tentar, né, e de repente você acaba chegando num resultado ali. Mas, por exemplo, se tratando da composição, aí viria essa pergunta, da onde vem, né, não sei, da onde vem a inspiração. Como é que eu faço para poder criar ali uma composição, né? Pensar, juntar um tema e definir isso como algum desenho, alguma arte. Então, basicamente, esse podcast eu vou falar um pouco sobre da onde eu tiro inspiração, qual o recurso que eu uso para poder estar buscando, assim, o melhor, né? Tentar tirar o melhor e passar isso pro papel, pro desenho. Basicamente não tem muito segredo. Muitas das coisas que eu vou desenhar, às vezes eu vou desenhar pensando em coisas que eu já fiz, né? Pensando em histórias que eu conheço. Às vezes na minha própria história eu posso estar adicionando ali, né, algum elemento, porque acredito que tudo que a gente já fez ou a gente conhece assim mais próximo, mais perto, a gente acaba sendo um pouco mais verdadeiro, então a gente consegue fazer de uma maneira melhor, né? Assim dizendo. Mas pô, não é assim, de repente você tem alguma memória, você tem alguma lembrança, você tem alguma coisa, você sabe como é que é aquele sentimento, e só que você não consegue ativar ele do nada, né? Você não vai puxar da memória e pronto, tá aqui. Então, às vezes, por exemplo, eu pego aqui a lista do Inktober. Eu tenho aqui diversos temas. E aí, alguns desses temas aqui não é muito difícil, né? São coisas que são comuns. Mas, de repente, eu quero relacionar essa coisa comum com alguma coisinha um pouco mais... não sei, que faça um pouco mais de sentido. Não desenhar apenas um objeto ou exatamente o que é aquilo, sei lá, o significado daquilo em um dicionário. Então, por exemplo, se hoje é dia 10. Dia 10, quinta-feira, 10 de outubro. Mas, por exemplo, teve aqui vários temas. Alguns desses, pra mim, por exemplo,
eu acho que é bom a gente sempre colocar uma música. Eu gosto muito de desenhar escutando música. Não tem como. Pra mim não funciona ficar num vazio. E não só isso, né? Antigamente eu gostava de estudar também. Eu colocava alguma música e tava ali sempre. Eu ficava mais concentrado com a música, me isolava com o resto e focava ali no que eu tava fazendo. No caso, no desenho não é diferente. Eu gosto sempre de buscar. Eu escuto muito músicas de jogos, né? De filmes. Basicamente trilha sonora, porque dá uma imersão maior. Dependendo do tema, se eu vou partir para um tema aqui, por exemplo, fantasma, né? O tema do dia 22 vai ser fantasma. E se eu for partir para isso, eu vou buscar, eu não sei, eu vou buscar aqui algum jogo que eu me recordo que tenha, sei lá, esse ambiente, né, um pouco mais obscuro, talvez. De repente, tem jogos de vampiro, jogos assim, nesse estilo. Então eu vou estar buscando aqui alguma música, alguma atmosfera que vai me levar a imaginar isso, né? A eu buscar lá no fundo tudo que eu conheço, tudo que eu lembro sobre fantasma, de repente passar ali um pouco do medo também no desenho. Eu sei que falando assim parece um pouco viagem, né? Esse negócio de poder passar ali alguns sentimentos, mas isso pra mim é muito real. Por exemplo, quem conhece Donkey Kong tem ali diversas músicas e toda música ela tá sempre dentro de um ambiente. A música tem uma ambientação para te projetar melhor naquilo. Tem a música da floresta, que você sabe que tá ali, que aí tem sons, né, de passarinhos e outras coisas. E, e tem aquela música muito famosa da água, né? O ambiente aquático tem ali uma atmosfera diferente. Então, de repente, se eu tivesse que fazer alguma coisa que tivesse água, tivesse assim, fundo do mar, certamente eu ia botar alguma música desse tipo, né? Uma música de imersão. E isso ia ativar muitas coisas assim na minha cabeça que de repente iriam fluir muito melhor. Pode parecer besteira, mas se você não tem esse hábito, busque fazer isso. Não só com música de jogo, mas às vezes pode ser uma música que para você lembrava algo, a letra te diz algo, né? A gente tem músicas aí nacional, pode ser internacional, tanto faz. Se essa música te marca de alguma maneira, se essa música te joga para um momento, né, te traz uma memória, certamente você vai ficar com aquilo ali, rodando na cabeça, e para você passar pro papel vai ser muito bom, né? Tanto para você escrever, de repente uma lembrança, você pode colocar música e vai vir exatamente aquilo. Essa sensação que a gente tem, eu sinto às vezes até no sabor. Quantas vezes você não parou para lembrar de algo, ou você escutou alguma música e te veio uma época e vem até um sabor, talvez, né? Um gosto assim. Realmente é uma coisa um pouco difícil de explicar, mas eu acredito muito nesse poder assim de como a música pode influenciar, né? Além disso, é claro, você também sempre tem um repertório muito bom de imagens, né? Você está sempre pesquisando, você ter revistas, ler bastante livros, né? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre leitura, porque meu forte seria mesmo ler talvez história em quadrinho, ou leio muita coisa na internet, mas não sou assim exatamente uma pessoa que compra muitos livros. Mas eu vejo muitos filmes e sempre pesco uma referência, sabe? Sempre tem coisas boas ali para poder extrair. E isso ativa facilmente, assim, né? Digamos, a inspiração, né? Então, como é que eu vou criar uma arte do zero sem conhecer nada, né? É muito difícil, de repente, eu ter que fazer alguma coisa sobre... Na verdade, isso é muito difícil em qualquer campo. Você não pode falar sobre algo que você não conhece. Você não vai argumentar. Se a pessoa começa a falar ali sobre um monte de coisa comigo,
tipo, de física e biologia, que isso e aquilo, eu vou simplesmente parar, eu vou escutar e vou falar, realmente, interessante, legal, não fazia a menor ideia. É diferente de uma pessoa chegar e conversar comigo sobre, sei lá, sobre desenho, sobre jogo, sobre alguma coisa que eu já entendo e eu vou falar, é verdade, uma vez eu fiz isso, ou eu conheço isso e aquilo. Eu tenho como argumentar, eu tenho como dialogar, né, porque eu conheço. Então, desenhar é a mesma coisa. Você não vai ficar desenhando nada que você não conhece. Eu não posso pedir para uma pessoa, por mais que ela saiba desenhar, que ela faça algo que só existe na minha cabeça. Ela não vai conseguir imprimir exatamente isso, né? Ela pode de repente chegar próximo por causa de uma orientação, que eu vou explicar, vou dar referência. Mas agora, digamos que eu falo assim, a pessoa não me conhece. Eu falo assim, desenha minha mãe aí. Ele vai desenhar qualquer pessoa, mas ele não sabe quem é. Se eu não falar, ele não vai chegar. Ele não vai chegar no resultado. Ele não vai saber se é alto, baixo, magro, gordo, cabelo curto, cabelo longo. É o tipo de coisa que realmente não tem como você saber. Então você tem um repertório grande, uma quantidade de referências, é algo que realmente é muito útil, né? Então você está sempre antenado aí, sempre é bom você tá envolvido no meio das coisas que você tá fazendo. Por exemplo, se você vai fazer ilustração infantil, né, você vai mexer com desenho para criança, você não pode estar buscando referência em coisas assim muito sérias, né, cyberpunk e coisas do tipo, porque é outro universo, né? Então você tem que ir lá, você tem que pensar na coisa lá do Nintendo, da Disney, tem essa coisa do Mario, é algo muito mais bobinho. Né, o próprio desenho de cartoon, né? O cartoon ele é um pouco complicado, porque ultimamente eu vi isso, que tem muito cartoon mais sério, né? Antigamente os desenhos eles não eram tão sérios assim, era uma coisa, na verdade começou muito sério, depois ele foi um pouco poldado, né? Que a animação também passava para adulto. Que nem o Pica-Pau. O Pica-Pau ele era super agressivo, né? Aí depois ele foi poldado. Aí ficou mais light. E hoje em dia eu vejo que tem umas brechas de vez em quando. É extremamente bobo, mas com algumas coisas obscuras. Uma coisa bem complicada. Mas basicamente é isso. Então, para eu elaborar alguns desenhos, né, como esses aí que vocês têm visto no Instagram, que eu tenho postado, eu basicamente tenho feito isso, né? Eu separo o tema, eu tento entender exatamente o que esse tema pede. Isso vale, né? O que seu cliente pede para você ou o que você está pretendendo desenhar. E dentro daquilo você separa o que você tem de referência. Se você gosta de desenhar mangá, né? Você lembra de algum anime específico, você bota a música lá, né? Você bota a trilha sonora. E eu tenho certeza que você vai chegar em um resultado melhor desenhando dessa maneira. Provavelmente isso é uma dica um pouco simples, né? Mas tem gente que não conhece ou de repente é sempre bom lembrar, a pessoa esquece um pouco disso. Ela tá lá naquele momento, ela tá escutando música que ela gosta, mas ela esquece que também gosta de umas outras músicas que tem mais a ver, né? Com isso. Mas isso aí então, galera. Não se esquece de se inscrever. Galera que é nova aí, muito obrigado também aos novos inscritos. Podem compartilhar, né, aí para seus amigos, a galera que está desenhando, compartilhem em grupos, segue lá no Instagram. Por enquanto o Inktober está seguindo firme, né, vamos ver até quanto. Eu acho que eu fecho esse mês, eu acho que eu consigo, estou bastante empenhado e tenho feito desenho com uma certa facilidade, mas eu não sei. Então galera aí, não se esquece de se inscrever. E infelizmente o podcast sai na quinta-feira porque eu esqueci que eu tinha que ter feito isso antes, mas a semana passou rápido. Então acabou que ontem, quando eu me dei conta, já era final da noite. Hoje também já tá tarde, né? Esse vídeo provavelmente vai subir tarde. Mas é isso, então semana que vem tem podcast novo. Ainda nessa pegada, né? Volta e meia eu vou estar falando de outro assunto, mas esse mês em específico eu tô falando mais sobre desenho.
porque é o mês do desenho aí, pra mim, pelo menos, o caso do Inktober, e de outros projetos que estão aparecendo. Mas é isso aí, galera. Valeu, falou, até o próximo podcast. Qualquer coisa, deixa um comentário aí ou lá nas redes sociais. Valeu!